Eu já sabia, você já sabia, todo mundo já sabia. O governo Lula vai à bancarrota, o país vai à ruína. E quase 50% dos brasileiros reprovam o governo Lula. A aprovação do descondenado despencou. Conforme o governo avança, o tempo passa, a aprovação despenca. E pasmem, quase 70% dos brasileiros não sabem citar uma única obra que a gestão petista está fazendo hoje. E eu vou falar para vocês, eu também não sei citar, porque o governo não está fazendo nada a não ser aumentar a tributação e tirar o nosso dinheiro. É um governo feito para enriquecer aqueles que estão próximos do PT. Para analisar. Para analisar o que é a gestão Lula. Quando a gente olha a gestão Lula, as notícias são: STF resolveu processar alguém, as pessoas ligadas ao Bolsonaro foram presas, Bolsonaro vai perder os direitos políticos. Fulano, ciclano, beltrano, que era ligado ao Bolsonaro, que estava ligado à tentativa do golpe, que eles inventaram que era um golpe, vai ser preso, teve operação. Vamos aumentar imposto, taxar importação, taxar Shen, reforma tributária, criar o IVA, vamos aumentar impostos para todo mundo. Vamos tributar streaming, regulamentar a rede, criar impostos. O governo Lula basicamente é isso. É tirar a liberdade das pessoas e aumentar a carga tributária. Não é um governo propositivo, não é um governo que pensa em Estado, pensa em continuidade, não é um governo que pensa em país, não é um governo que funciona sob o ponto de vista de análise do brasileiro, não é um governo que funciona do ponto de vista de mercado, de empreendedorismo. Não é um governo que funciona quando a gente para analisar intervenção em uma calamidade, como o que acontece no Rio Grande do Sul. A própria atuação do Lula no Rio Grande do Sul demonstra a incapacidade, a inércia do governo diante de problemas grandes que acontecem no país. E justamente por conta de tudo isso, a taxa de reprovação do governo disparou, porque não há um governo. O que nós temos hoje na presidência da República é apenas e tão somente a politicagem interna. É um governo politiqueiro, pautado em ideais, é um governo que se pauta exclusivamente em ideais. E pasmem, hein? E pasmem, o Ciro Gomes previu exatamente a gestão PT. Dá uma olhada nesse vídeo. Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro. Vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho que você preveu o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Anote, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Demorou. É bizarro, é absurdo de ver a gente ter que colocar um cara descontrolado como Ciro Gomes e o cara previu o futuro. Porque é isso que nós estamos vendo hoje. O orçamento está vendido para o Centrão, as pautas identitárias estão entregues para a esquerda e não existe um projeto de país, não existe um projeto de governo, existe um projeto de poder. A gestão Lula está pautada em ele tentar eleger o Boulos aqui em São Paulo, em aumentar o número de prefeitos e governadores para sedimentar a eleição do PT em 2026. É uma eleição pautada exclusivamente em pensar na próxima eleição. É um governo que governa pelo poder, não governa pelo povo. É um governo que, infelizmente, está levando o país à ruína justamente pela falta de capacidade de governo. E eu não estou falando de governabilidade, em diálogo com o parlamento, nananina não. Eu estou falando em pensamento de gestão. Não há gestão no país. Afinal de contas, a gente olha para o governo Lula, são pautas identitárias, é lacração atrás de lacração, liberação de verba de Lei Rouanet, projetos que interessam ao governo aprovados através da liberação de recursos de orçamento secreto e simplesmente isso. O governo Lula simplesmente é um governo que pensa no hoje. Quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em poder executivo, a gente fala em pensar no amanhã, a gente fala em futuro. Como o Lula não tem muito futuro, é um cara que tem mais passado que futuro, ele não está nem aí para o futuro do país. Está afundando o Brasil na mesma capacidade que o seu egoísmo. E isso faz reflexo, inclusive, quando a gente coloca par e passo a comparação do governo Lula, a aprovação do governo Lula e das primeiras damas. Segundo o levantamento feito aqui pelo Paraná Pesquisa, só para você ter uma ideia, 43,4% das pessoas preferem Michele Bolsonaro e apenas 34,7% preferem a Janja, 16,1% ainda não escolheram. E vamos concordar? Vamos concordar? Sim, a Michele, eu tenho os meus elogios a ela, inclusive dei uma honraria para ela aqui em São Paulo. Mas vamos falar da Janja. Olha pra Janja, como alguém vai aprovar aquela criatura?
ela está se aproveitando da calamidade no Rio Grande do Sul para tentar se promover, para tentar projetar a sua imagem politicamente. A Janja não é uma primeira-dama que se porta de maneira educada, como a Marcela Temer, por exemplo, fazia. Era uma primeira-dama discreta. Não é uma primeira-dama que se porta como uma dama, como a Michele Bolsonaro. Ela é uma primeira-dama deslumbrada, envaidecida, que gosta de aparecer, que não sabe se portar nos locais, não sabe se vestir para os eventos, fica rindo em meio a tragédias, prepara o close para aparecer resgatando animais. De repente ela surgiu como alguém da causa animal, nunca resgatou um filhotinho de rato, mas de repente se tornou a pessoa da causa animal. E o brasileiro está percebendo que o governo Lula é um governo de fachada. A rejeição do Lula está se tornando a rejeição da Janja. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque por mais que nós tenhamos que padecer, e fomos condenados a padecer, sob uma gestão PT, já em 2022, quando houve ali a vitória, entre aspas, do Lula nas eleições, então que pelo menos a aprovação do petista vá à bancarrota, vá à ruína, para que ele seja enxotado em 2026. Uma pesquisa recente apontou que o Bolsonaro venceria o Lula nas eleições. Trataram logo de tornar o Bolsonaro inelegível. Mas eu tenho certeza, qualquer pessoa de direita que disputar a eleição, qualquer um que seja o candidato, seja Michele, seja o Tarcísio, seja o Zema, o Ratinho Júnior, qualquer um, Ronaldo Caiado, vai ganhar a eleição do petista, porque o modelo defendido pelo Lula se mostrou completamente ineficaz, fracassado, falido. A grande verdade é que o Brasil, sob a gestão Bolsonaro, mesmo passando por uma pandemia, estava muito melhor do que o Brasil sob o governo Lula. Havia mais liberdade, havia estabilidade econômica, havia segurança para investir no país e havia aumento dos postos de trabalho. Mesmo no período pós-pandemia, ainda assim as políticas criadas pela gestão Bolsonaro tornaram o país e o ambiente econômico mais fértil do que agora na gestão PT. É só um comparativo. É muito simples você fazer essa análise, você tem um resultado extremamente claro. A viabilidade do governo é muito mais evidente, é ululante. E naturalmente, em razão de tudo isso, o Lula sabe que uma derrota o aguarda. E mesmo que o Lula não seja o candidato, seja por uma escolha pessoal, por motivos de saúde, isso o futuro vai dizer, a verdade é que o Geraldo Alckmin, seu vice-presidente, o grande traidor da eleição aqui de São Paulo, ele não tem a menor capacidade para ser o futuro presidente. Inclusive, o Geraldo Alckmin tem gasto mais com viagens do que o próprio Lula, viagens aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2024, o vice-presidente, que não aparece em nada, gastou 3,2 milhões de reais apenas em deslocamento. Quando a gente para comparar, o valor é extremamente superior ao 1,8 milhão gasto pelo Lula em viagens aqui no Brasil. Ou seja, a gente está falando de 5 milhões de reais de viagens em solo nacional apenas em 2024, 5 meses, ou seja, 1 milhão por mês, somando Lula e Geraldo. É evidente que existe uma farra das viagens no país. O Geraldo não tem essa representatividade. Ele não representa isso para o povo brasileiro. Ele não representa ninguém, ele não tem papel atuante no governo. O Lula deu as funções de vice-presidente para a Janja. O Geraldo Alckmin é meramente decorativo, ele vendeu a alma ao diabo e não recebeu aquilo que ele pediu. Ele é o vice-presidente simplesmente para ter o nome nos livros de história, porque na prática ele não exerce função alguma, ele não tem papel relevante. O que o Alckmin fez enquanto vice-presidente? Qual pasta ele geriu? Qual projeto ele capitaneou? Ele não participa de nada, ele não tem voz ativa. Ele é simplesmente um quadro na parede. Eu volto a dizer, ele vendeu a alma para o demônio e não recebeu o que ele pediu. E no meio de tudo isso, falando em aprovação, falando em rejeição, na derrocada do Geraldo Alckmin, vamos a um governador de verdade. Porque é interessante, né? São Paulo viveu aí algumas décadas sob a gestão PSDB. E São Paulo nunca teve um governo à altura do seu povo, à altura do que São Paulo é para o país. As gestões PSDB foram uma sequência de gestões blasé, sem sabor, sem sal, insostas como a cara do Geraldo. Mas todo mundo, pelo menos todo mundo no meio político falava o grande Geraldo, o governador, o gestor Geraldo Alckmin. É impressionante que em 2 anos de gestão Tarcísio de Freitas, a história do PSDB simplesmente foi deixada para lá. A história tucana à frente do estado de São Paulo foi esquecida. É apenas um lampejo de memória na cabeça dos tucanos que ficam lembrando dos tempos áureos que eles tinham algum poder em São Paulo e nunca mais vão ter. Perderam tudo isso graças a Deus e graças às péssimas escolhas isentonas
e neutras e estúpidas e demagogas e politiqueiras dos próprios tucanos. Tarcísio está dando uma aula de governo, uma aula de governabilidade, mas principalmente uma aula de lealdade às pessoas que os levaram ao governo do estado de São Paulo. É um exemplo de gestão. E aí, agora o governador Tarcísio sancionou o novo salário mínimo paulista. E olha só que incrível, o piso foi de R$ 1.550 para R$ 1.640, um reajuste de 5,81. O salário mínimo paulista agora é 16,1% maior do que o salário mínimo brasileiro. Então você, brasileiro, que fez o L, você, brasileiro, que votou no Lula e não é de São Paulo, mas morra de inveja, porque o imbecil que você colocou na presidência da República não te valoriza. Não é um gestor à altura do nosso governador Tarcísio de Freitas, que está fazendo uma gestão brilhante, uma gestão ímpar, uma gestão que não tem erros, uma gestão irretocável. É impressionante a forma responsável como ele conduz o Estado, como o capitão Derrite conduz a segurança, como a educação está sendo tratada em São Paulo, como a saúde vem melhorando no estado de São Paulo, a infraestrutura, os investimentos. É um estado pujante, como sempre foi. É a locomotiva do país que agora tem um condutor de verdade à frente da locomotiva. A grande verdade é que o Tarcísio de Freitas revolucionou a gestão no estado de São Paulo quando a gente compara com as gestões tucanas, com o João Dória, quando a gente compara com o Geraldo Alckmin, com o José Serra. São Paulo pensava que tinha governadores, mas nunca teve um governador como o Tarcísio de Freitas. Eu fico feliz, eu fico extremamente feliz, porque o Tarcísio, com sua qualidade de gestão, passa uma borracha no passado tucano do país. Mas aquele erro, aquela soberba tucana, aquela arrogância, como eles se portavam acima de todos, aqui em São Paulo, o PSDB, a gestão PSDB, aqueles eventos faraônicos, foi tudo a bancarrota. Acabou com a simplicidade do Tarcísio de Freitas, uma gestão ética, uma gestão para frente, dá novo norte. A forma como a política é feita em São Paulo tá de parabéns o governador Tarcísio de Freitas. Exemplo de gestão. E fica um exemplo para o país, especialmente para o povo gaúcho que apertou 45 e agora numa tragédia está padecendo como um desgovernador, uma pessoa que não tem a capacidade de gestão ou de mensurar a crise que passa o povo gaúcho. É isso, gente. Um ótimo final de semana a todos. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.